Conversa esta noite com Graça Fonseca, do Partido Socialista, Miguel Pinto Luz, do Partido Social Democrata. Muito obrigada a ambos por terem vindo. Graça, começaria por si com a proposta hoje feita pelo Partido Socialista de antecipação das eleições. Pretendem alterar de vez o calendário eleitoral ou fazer um ajuste pontual no ano de 2015? Boa noite. Julgo que, tal como foi dito hoje, a proposta seria no sentido de ajustar calendários, não é? Tal como foi dito, quer no debate quinzenal, quer posteriormente, depois do debate quinzenal. Portugal tem um calendário, neste momento, em que o período eleitoral, ou seja, as eleições legislativas, coincide com o momento em que está a ser aprovado o Orçamento de Estado. E, portanto, isto é um calendário que não facilita ou não ajuda a elaboração do Orçamento de Estado, por um lado, por outro lado, ao próprio processo eleitoral, e, por outro lado, também não está ajustado ao próprio calendário europeu de elaboração de orçamentos. E, portanto é alterar o calendário eleitoral. O que o PS hoje defendeu foi que agora, ou em 2015, portanto, a questão que foi colocada não foi de forma suplementar agora ou em 2015, devíamos conciliar e concertar entre todos os partidos, no sentido de ajustar este calendário de maneira a que essa sobreposição não aconteça, porque nos parece que é a melhor solução. Miguel, parece uma proposta sensata, tendo que é um pouco, é demasiado exigente pedir a um governo, admitindo que seja um governo diferente, mas mesmo ao próprio governo que está sujeito a eleições em setembro ou outubro, que dias depois já apresenta um orçamento do Estado, não é? Quando ainda está a compor-se o Executivo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Graça. Devo dizer que pode à primeira vista parecer uma proposta sensata, mas está revestida de algo mais. Devo dizer que hoje soube-me a pouco. Eu estava à espera que este novo Partido Socialista, na primeira oportunidade que teve de marcar a posição, trouxesse a lume outro tipo de temas de mais substância, temas que os portugueses de facto querem ouvir, mostrar as clivagens, porque é importante esta dialética na política, temos visões diferentes, todos partilhamos o mesmo espaço comum, mas queremos ouvir essas diferenças. Mas o Partido Socialista, na primeira oportunidade que teve, escolheu um tema mais tático, eu diria numa atitude mais taticista, revisitando um pouco o espectro dos últimos 3 meses, quando o Dr. António José Seguro, também numa atitude taticista, escolheu um novo modelo para escolher o candidato a primeiro-ministro, numa atitude dilatória, porque era inevitável, já se sentia esta ânsia de mudança. Voltando aqui às eleições, porque é que considera que sim, até seria sensato, mas... Não, sensato à discussão, porque essa é a minha forma de estar. Eu entendo que essa discussão deve ser feita. E, portanto, mas o Primeiro-Ministro rejeitou liminarmente essa possibilidade. Pois, mas eu falo por mim e, portanto, essa independência que já me vão conhecendo e tenho e prezo ter essa independência e, portanto, acho que esse debate deve ser feito porque o país está primeiro. Convém ao país ou não ter um orçamento de Estado aprovado em tempo útil, com tempo, tendo eleições num tempo anterior, com tempo para fazer esse debate. Esse debate é importante. Eu não quero fugir a esse debate. E o Partido Socialista, com esta vontade, com esta ânsia de antecipar eleições, está a mitigar e a diminuir o tempo de debate. E eu não quero essa diminuição, porque é muito importante. Nós ainda não ouvimos do Dr. António Costa uma ideia, um pensamento, uma linha, uma orientação, e é com enorme expectativa que eu hoje vejo, ao contrário do que muitos têm dito, que não é um PS renovado. Eu acho que é um PS renovado. Temos aqui a Graça, um novo rosto, o Fernando Medina, o João Galamba, o Duarte Cordeiro, o Pedro Alves. Portanto, é uma nova geração. De facto, o Partido Socialista hoje apresenta-se como uma falange de apoio e de frente de combate político renovada. E eu hoje quero ouvir essas ideias, essa diferença de ideias, esse diferente projeto que tem para Deixe-me precisar o seu pensamento. Considera que o debate deve ser feito, mas a tempo de ser aplicada uma eventual alteração já no próximo ato eleitoral, ou não? O debate, desculpe? Sobre a data das eleições. Exatamente. Não, esse debate deve ser feito agora, quer dizer, não podemos adiar esse debate tem que ser decidido agora. O Sr. Primeiro-Ministro já tornou clara a sua posição, eu estou aqui só a emitir a minha e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro entende, e bem também, quer dizer, é legítimo ter esse comportamento, porque no passado já tivemos comportamentos similares e num governo do Partido Socialista, curiosamente, do engenheiro Sócrates, e, portanto, foi similar o processo, com eleições também com um timing semelhante, e, portanto, não é algo que choque. E agora eu acho que temos que virar a página e começar a discutir aquilo que interessa para o país.
Graça, ficou também hoje claro pela intervenção de Ferro Rodrigues na estreia como líder parlamentar do renovado PS, para usar a expressão de Miguel, que qualquer entendimento com o PSD é muito difícil, para não dizer impossível. Certo, o que foi dito hoje foi que, vamos ver, a menos de um ano, independentemente dos timings, a manter-se os timings, estaremos a um ano de eleições, admitindo que é em outubro do próximo ano. E, portanto, o que o parlamentar disse do PS foi que não é nesta fase que são possíveis acordos estruturais, nomeadamente em matéria fiscal, que era uma das questões que estava a ser discutida hoje, e, portanto, não é agora nesta fase final que se vão fazer esses acordos, por um lado. Por outro lado, em boa verdade, como aliás disse agora, há momentos em que as clivagens são boas, e há momentos em que, de facto, os partidos precisam de demonstrar para fora, para as pessoas, para os cidadãos, para os eleitores, o que é que os diferencia e em que matérias é que têm posições diferenciadas. E, portanto, eu acho que isso é também muito importante, porque eu agradeço a parte do renovado PS do que me toca a mim, mas acho que fundamentalmente mais do que a questão de quem são as pessoas ou quem são essa nova geração, há algo que eu acho que é muito importante, que é qual é a postura que o PS toma relativamente às propostas e à forma como o Governo coloca desafios ao diálogo. Aliás, há pouco falava sobre, que colocou hoje na agenda o tema do calendário eleitoral. Não foi só esse o tema que hoje foi colocado. Hoje o candidato António Costa também foi recebido em Belém pelo Sr. Presidente da República e à saída, julgo que colocou, e bem, o tópico de que é necessário diálogo. Foi, aliás, uma das principais tónicas que colocou e que é algo que foi sempre muito presente ao longo desta campanha toda, precisamente que, com maioria ou sem maioria, sendo expectável e sendo que quer-se a maioria, isso não deve nunca impedir de se fazer acordos, de dialogar à esquerda e à direita e de se conseguir fazer aquilo que são acordos necessários. Eu, aliás, costumo dar este exemplo, já que estou aqui também com o Miguel. Em Lisboa, nós conseguimos fazer isso quando fizemos a reforma das freguesias em Lisboa, em que fizemos um acordo entre o PS e o PSD, na altura liderado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais, e isso é muito importante. Ou seja, eu acho que há aqui uma postura, independentemente da questão de dizer que não há ideias ou que não se diz que há ideias, não há a ver. Espanta-me um bocado, deixa-me só dizer isto, espanta-me um bocado que se diga, sou sincera, que se diga que António Costa não apresenta ideias, vamos lá ver. Basta olhar para aquilo que António Costa fez nos últimos 20 anos em Portugal. Portanto, nós podemos dizer que durante a campanha houve menos conteúdos programáticos do que outros. Agora, não pode ser sério dizer que António Costa não tem ideias para o país, porque ao longo dos anos ele demonstrou-as. Podemos não concordar com elas, podemos querer discuti-las, mas elas existem e são relativamente públicas. Isto fica um pouco estranho para quem ouve estas intervenções. Se por um lado António Costa diz que está aberto ao diálogo, por outro lado o Ferro Rodrigues na Assembleia a dizer que não vão conseguir atrelar o PS a esta política e, portanto, isto soa um bocadinho até Mas não, é que vamos ver, há coisas que são diferentes. Uma coisa é falar, dialogar. Outra coisa é dizer, nós temos esta posição, vocês querem vir connosco ou não. Estamos a falar de coisas diferentes e quando eu comecei, quando eu fiz esta diferenciação foi precisamente porque são coisas diferentes. Ou seja, quando António Costa fala do diálogo, e volta a dar o diálogo exemplo inconsequente? Não é o diálogo inconsequente, é o diálogo cuja partida tem que ser aberto. Não pode ser com posições fechadas, nem pode ser com dogmas, e nem pode dizer que este é o caminho. E ou vocês vêm por este caminho ou não há caminho. Ou seja, o diálogo pressupõe que haja um princípio de abertura. E eu recordo aqui que mesmo nessa matéria fiscal, nem dentro do próprio Governo tem havido entendimentos claros, porque por um lado o próprio Primeiro-Ministro vai dizendo que não há grande margem para reduzir IRS e o CDS vai dizendo que quer reduzir IRS. E, portanto, estamos a falar de que diálogo e estamos a falar de que consenso. Convém também percebermos o que é que estamos a falar. Miguel. Permite-me só fazer um comentário, porque, curiosamente, também refleti sobre as declarações de António Costa hoje quando saiu da audiência com o Presidente da República e de facto, ouvi esse declarar publicamente que precisamos de algo. Confesso que tive um déjà vu, porque já passámos, de facto, por um período neste país que o diálogo era o centro da discussão política e depois tivemos poucos resultados. E, portanto, é com alguma perplexidade e continuo curioso, porque não disse que António Costa não tem ideias e, portanto, se não tivesse a história que tem atrás dele, eu digo que António Costa tem ideias, tem a que as apresentar para o país de hoje. A história é importante, mas nós queremos saber hoje, depois do plano de assistência financeira que passámos, depois
de um memorando de entendimento que foi assinado também pela direção que António Costa fazia parte do Partido Socialista, onde era número 2, e é ao partido de hoje a esperança que nós temos que dar, e eu, enquanto militante do Partido Social Democrata, eu tenho sido das vozes que digo, e por isso acho que o país não são só números, é importante baixarmos os impostos, é importante tudo isso, mas é importante termos um projeto para o país, é importante darmos este sinal de esperança, que rumo queremos seguir. E essas eleições que se avizinham no próximo ano, é esse debate que eu quero ver. E a Graça disse bem que há alturas onde a clivagem tem que ser clara, para também a decisão ser clara e, portanto, não haver... E por isso é que eu digo que é importante, não digo que não tem ideias, é importante é que essas ideias sejam expressas e sejam claras, que opções em cada momento devem ser tomadas. E, portanto, é isso, é o desafio que faço. Mas, como disse a Sandra e bem, os sinais... também eles têm que ser claros e, portanto, hoje, António Costa, quando fala do orçamento que ainda não foi conhecido e quando diz que, e passa a citar, a ideia é marcar o público de hoje, a ideia é marcar a discussão do orçamento como uma oposição frontal ao governo e procurar desmarcar o PS de uma imagem que possa existir, de estar ligado a uma oposição fraca do passado. António José Seguro, ano passado, em 8 de setembro de 2013, dizia não poderá ser outro sentido de voto que não seja votar contra, ainda também não conhecia o Orçamento de Estado. E o mesmo António José Seguro, um ano antes, tinha exatamente a mesma posição. E, portanto, nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. E, portanto, o diálogo tem que ser franco, não pode ser um diálogo espartilhado à partida, onde já haja barreiras que impossibilitam chegarmos a um entendimento. Concordo absolutamente, porque muitas vezes queremos fazer consensos em Portugal à volta das nossas ideias, e não pode ser. Os consensos têm que ser feitos à volta das ideias de todos, e tem que haver esse espaço de abertura de todos os lados. Esta elasticidade é fundamental. Agora, os atos também têm que ser sinalizadores dessa vontade de transformar o país e de transformar a forma de fazer política em Portugal. Aguardemos o Orçamento do Estado para depois discutirmos com mais propriedade e até conhecer depois a posição do Partido Socialista. Graça, queria a sua opinião sobre esta notícia de alguns minutos de que a Fitch mantém Portugal com um nível de lixo. É surpreendente para si? Não sei se é surpreendente. Hoje houve vários sinais, ontem, enfim, nos últimos dias houve vários sinais. Um curioso, aliás, do ex-ministro Vítor Gaspar, agora a falar em nome do FMI, não a falar como ex-governante, que dizia que os 3% são importantes, mas não tem que ser um dogma, que é necessário uma política orçamental inteligente, que tem que haver maior flexibilidade. A própria Christine Lagarde veio dizer que, enfim, cortaram as previsões de crescimento na Europa pela terceira vez. Recessão, não é? Que hoje já se afirma que o risco de recessão na Europa é um problema no panorama mundial e, portanto, que há que, enfim, se calhar adotar políticas diferentes no espaço europeu e, portanto, não me surpreende, porque acho que todos os sinais que temos tido nos últimos tempos têm sido no sentido de que a situação económica não está melhor. As importações ultrapassam as exportações, quer dizer, temos um conjunto de indicadores que nos indicam que a situação não estará no bom caminho. Portanto, não conheço exatamente quais são as razões porque foi uma notícia de última hora e, portanto, não sei o que é que diz a agência Fitch, mas, no fundo, acho que o que eu quero dizer é que acho que vem um pouco numa sequência de um conjunto de sinais, quer no plano nacional, quer no plano europeu, quer no plano mundial, com o FMI a dar um conjunto de sinais que me parece que vem no sentido de chamar a atenção de que a situação não está no bom caminho. Mas, no âmbito da cimeira que está a decorrer neste momento a Itália, a Alemanha aparentemente mantém a mesma posição e flexível relativamente à política de austeridade e ao aumento do investimento público, e neste momento cada vez mais surge uma Alemanha isolada, num contexto em que hoje também saíram notícias que os próprios principais institutos alemães cortaram drasticamente as previsões de crescimento da própria Alemanha, prevendo-se, por exemplo, para o ano já não uma taxa de crescimento de 2%, mas de 1,2%. Portanto, digamos que o cenário
que existe neste momento é um cenário que não é propriamente um cenário otimista, e, portanto, não sei em que perspectiva é que é a Fitch, mas julgo que vem no cenário que estamos a viver. Miguel, relativamente a esta questão, esta decisão da Fitch foi a primeira das três, ou das três principais, a pronunciar-se já sobre a dívida portuguesa, parece contrariar um pouco o discurso otimista que o Governo vem ensaiando. Três raciocínios sobre isso e também sobre a notícia há pouco. Dizer-lhe o seguinte. Primeiro, em coerência com a minha tomada de posição aqui sucessivas vezes, de crítica absoluta das agências de rating, eu não posso, há uns meses atrás os ratings subiram, agora desciam, eu era crítico, quer dizer, eu tenho que, e mantenho em coerência com essa posição, acho que a Europa ainda não resolveu este problema das agências de rating, foi algo que se discutiu recorrentemente, o João Galama sucessivamente tem falado também sobre o tema e, portanto, é algo que nós não podemos fugir a essa discussão e permite-me dizer que a agência publica, e percebi pela vossa peça, que não justificava minimamente... Ainda não tivemos acesso, tem que haver também responsabilização sobre os critérios e a forma como estes ratings são feitos. O segundo raciocínio que faço sobre isso é que é de alerta, quer dizer, nós temos que continuar numa altura em que sentimos, ao contrário do que a Graça diz, os indicadores são, graças a uma política de rigor, têm vindo a ser cada vez mais positivos em todas as áreas da economia, mas ainda assim há sinais de alerta, porque a Europa, a Alemanha corre o risco de deixar de crescer, absolutamente, a Europa como um todo deixar de crescer, e portanto é um problema de facto europeu. Aí debatemos com esse problema e voltamos a ter esse problema. O que quer dizer que o rigor não pode fugir da agenda política deste orçamento, que vamos discutir em breve, sob pena de entrarmos outra vez numa recessão e num desgoverno das contas públicas. E, portanto, eu quero, de facto, rigor e quero flexibilização, se for possível, de facto, não quero uma postura eleitoralista, quero um governo responsável, capaz de ultrapassar este desafio. Agora, a Europa tem que pensar como um todo como é que ganha competitividade e como é que ultrapassa esta indecisão e esta incapacidade de decidir como um todo. Estamos na reta final, mas Graça, gostava ainda de lhe perguntar sobre os temas que vão marcando a atualidade. O que pode e deve fazer o Governo em defesa da PT? Segundo as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, nada. Que, aliás, a avaliar com a intervenção do Partido Socialista, alguma coisa deveria ser feita. Que, aliás, enfim, algo que eu acho relativamente espantoso. Porque, quer dizer, a PT, durante muito tempo, foi considerado um dos ativos estratégicos do país. Tem, aliás, ativos estratégicos muito importantes a nível de redes de telecomunicações e redes de segurança. E, portanto, eu acho surpreendente esta declaração de que não temos nada, nós, o Governo, não temos nada a ver com um dos grandes ativos estratégicos e a principal empresa de comunicações em Portugal. Eu acho que isto devia nos levar a todos, e esta é a minha posição, a discutir seriamente, de facto, qual deve ser o papel em relação a ativos estratégicos e empresas estratégicas, porque neste momento a PT está na situação em que está, enfim, acabou o Golden Share, o Estado saiu da PT, neste momento a PT é uma empresa... A perda do Golden Share foi um erro? Foi imposta pela União Europeia, aparentemente, e portanto aí... Manuela Ferreira Leite diz que nós podíamos ter resistido. Certo. Aparentemente, na altura, enfim, a discussão foi feita, em teoria Portugal estava em incumprimento, se bem se recorda, e portanto faz parte daquela discussão que o Miguel dizia, que eu acho que há muitas discussões que temos todos que ter a nível europeu, esta provavelmente é uma delas, que é qual é o papel que os países devem ter, qual é o papel que os Estados devem ter, do ponto de vista de intervenção em empresas como a PT, como a TAP, como a Caixa Geral de Depósitos e como outras. E portanto eu acho que está... Mas aqui acho que o caso da PT, chegados, o que é possível fazer, Graça? Eu não sei o que é possível fazer, é uma coisa que eu sei. Eu acho que partir da posição liminar de que o Governo não vai fazer nada é uma má posição. E portanto eu considero que não é possível um Governo e um Estado dizer há uma empresa que está na situação em que está, que foi, aliás, muito rapidamente o que aconteceu, e diz eu não tenho nada a ver com isso. Isso parece-me que é a postura errada. Miguel, num minuto. Dizer voltaremos a esta questão. Não, e acho que a PT vai ser tema, pelo menos de reflexão, nos próximos tempos, porque de facto uma empresa que desvaloriza, que quando o engenheiro Belmiro fez a proposta
de valor e valorizava a empresa pelo valor que valorizava e hoje a empresa vale o que vale, acho que é um tema de debate e numa altura em que se critica tanto os políticos são de facto uma classe tratada tão negativamente, hoje vemos que os gestores e que a iniciativa privada também tem os seus problemas. E, portanto, dizer-lhe que a PT hoje é uma empresa totalmente privada. No passado houve a oportunidade de defender esses ativos estratégicos porque o Estado tinha uma golden share. Curiosamente, quando eu estava a falar da OPA da PT, da SONAI APT, existia essa golden share do Estado e o Estado não defendeu o ativo. Pelos vistos, o ativo ficou altamente depreciado e hoje, nas mãos, não sabemos ainda de quem. Fala-se de franceses, os brasileiros assumiram agora a posição, já querem abandonar a posição e, portanto, parece-me que o erro que foi cometido foi um erro anterior. Agora que é uma empresa privada, não podemos misturar a Caixa Geral de Depósitos com a PT, são questões completamente distintas. O debate da Caixa Geral de Depósitos é um debate diferente do debate da PT, que é uma empresa cotada em bolsa e privada e, portanto, é nesse âmbito que deve ser tratado. Muito bem. Esgotado o nosso tempo. Obrigada, Miguel Pinto Luz, Graça Fonseca, obrigada por terem vindo. Nós fazemos agora um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir.